Olá a todos e a todas, espero que estejam bem e se cuidando. Eu sou Luciana Paula Conforte, juíza do trabalho do TRT da 6ª Região, e esse evento está sendo promovido pelo GETRIM da 6ª Região. O seminário trata das reflexões sobre a fragilidade do mundo do trabalho e as alternativas disponíveis para priorizar e preservar vidas em memória às vítimas da Covid-19. E o meu tema é a proteção da saúde dos trabalhadores em tempos de pandemia, reflexões sobre a revisão e simplificação das normas regulamentadoras. O Brasil ostenta um alto índice de acidentes de trabalho. De 2012 a 2018 foram registradas mais de 17 mil mortes decorrentes de acidente de trabalho e mais de 4 milhões de acidentes de trabalho. A OIT, desde 2003, instituiu o dia 28 de abril para refletirmos sobre a segurança e saúde dos trabalhadores. E no Brasil, essa data também foi instituída a partir de 2005 com a Lei 11.121. Então, temos uma data para refletir e não propriamente para comemorarmos. Eu queria discorrer um pouco com vocês sobre esse momento sem precedentes que estamos vivendo, especificamente sobre a prioridade da proteção da saúde e da vida, para que tentemos superar a mera necessidade de simplificação de procedimentos relativos à segurança e saúde do trabalho, visando apenas o desenvolvimento econômico, porque, como sabemos, tem que haver um equilíbrio entre essas áreas. Nunca a proteção da saúde esteve tão em evidência e dificilmente tivemos antes a oportunidade de apenas valorizarmos aquilo que realmente importa, não é verdade? Estamos vendo o adoecimento, a internação e morte de várias pessoas em todo o mundo, às vezes de forma tão abrupta que nos deixam completamente anestesiados e sem ação. Vivemos um momento impensável, incomparável e de consequências incomensuráveis, tanto sociais quanto econômicas, mas principalmente de grave abalo à saúde pública. Talvez um momento para reforçar convicções e mudar paradigmas. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, trata da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19 e o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, declarou estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Entre as medidas impostas pelas autoridades sanitárias, como sabemos, está o isolamento social, a quarentena, o fechamento de comércio e das empresas com atividades consideradas não essenciais, a restrição de aeroportos e o fechamento de fronteiras, entre outras medidas. Ninguém discute a essencialidade dos serviços prestados pelos profissionais de saúde, mas talvez em nenhum outro período recente tais serviços tenham sido tão solicitados e também talvez nunca tenham sido tão diretamente afetados como agora no período da pandemia. Lamentavelmente, temos assistido a denúncias sobre a indisponibilidade de equipamentos de proteção individual para esses e para outros profissionais, além também da ineficácia dos equipamentos de proteção individuais habituais, o que obrigou à concessão de outros. Temos visto também, lamentavelmente, no noticiário, a morte e o afastamento desses profissionais pelo contágio. Então, a partir desses dados, se viu que os equipamentos de proteção individual habitualmente utilizados não estavam sendo suficientes para proteger de fato esses trabalhadores que estão na linha de frente, sujeitos ao contágio da doença. Foi necessária e ainda está sendo uma adaptação por parte das autoridades públicas, empregados, empregadores e da própria população com relação a essa questão da proteção individual. Quando que em outro momento nós poderíamos imaginar ou supor o uso de máscaras de proteção nas ruas como estamos vendo atualmente, não é isso?
No início do mês de abril, o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 53 milhões de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde que estão lidando com esses pacientes infectados. E essa distribuição foi feita nos estados. Foram distribuídos máscaras, toucas, aventais, luvas, sapatilhas, óculos e álcool gel. O tema que eu trago à reflexão é a importância da identificação desses riscos no ambiente do trabalho para adequada proteção dos trabalhadores. Somente conhecendo todos os riscos é que podemos verificar a melhor forma de proteção. A Organização Mundial da Saúde tem identificado quais são exatamente as medidas necessárias para evitar o contágio, que não são exatamente, até então, em termos de proteção individual, o que nós tínhamos e que usávamos. O governo federal anunciou no ano de 2019 a necessidade de revisão das normas regulamentadoras do extinto Ministério do Trabalho, agora a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E desde então, várias NRs foram alteradas e outras ainda estão para serem alteradas. Os objetivos divulgados para a revisão das NRs foram melhorar o ambiente de negócios por meio da simplificação, desburocratização e consolidação de toda a legislação infralegal trabalhista, ampliando a transparência, segurança jurídica e corrigindo excessos da atuação estatal. O Brasil foi líder no número de acidentes de trabalho na década de 1970, alcançando o número de mais de 2 milhões de acidentes de trabalho em 1975. Os programas de saúde e segurança do trabalho no país evoluíram justamente pela criação dessas normas regulamentadoras. A Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, deu a redação dos artigos 154 a 201 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, relativa à segurança e medicina do trabalho. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ela trata do desenvolvimento sustentável e tem várias metas e ações a serem cumpridas. Entre essas metas está a meta 8.8 sobre ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos. O Brasil é membro da ONU e deve observar essa agenda. Dados do Observatório Digital da Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, demonstram que a economia perde cerca de 4% do PIB em razão de doenças e acidentes de trabalho, o que, além das perdas humanas e da perda da capacidade laborativa em alguns casos, não é? Demonstra também a perda da produtividade das empresas por ambientes de trabalho inseguros e insalubres, com milhões de reais gastos em benefícios previdenciários, tanto decorrentes de acidentes de trabalho quanto aqueles decorrentes de doenças que podem ser decorrentes de ambientes insalubres, ou seja, da exposição do trabalhador a substâncias que podem trazer doenças. Não há qualquer resistência com relação a alterações legislativas realmente necessárias, de atualizações e simplificações. No entanto, desde que essa revisão das NRs foi anunciada, a preocupação de vários profissionais que trabalham com saúde e segurança no tocante uma fragilização dessas normas. Então, houve já um pronunciamento da Associação Brasileira de Médicos do Trabalho, da Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, do Sindicato dos Auditores Fiscais, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e dos Magistrados do Trabalho. Todos lembram da recente tragédia ocorrida pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, que matou mais de 300 pessoas. O que ficou identificado naquele caso? Que já havia indícios de que a barragem poderia romper-se e houve esse anúncio da necessidade de adoção de procedimentos de segurança para que se evitasse que a tragédia ocorresse. No entanto, tais avisos não foram levados em consideração e nós vimos o resultado. Recentemente, essa preocupação com a revisão das normas regulamentadoras de forma assodada foi reiterada pela ANAMATRA e pela NPT em nota pública, tendo essas entidades pontuado
que a revisão está sendo feita sem observância da Portaria 1224 de 2018, que é a que trata justamente da revisão das normas e diz que tem que haver uma análise do impacto regulatório dessas modificações, ou seja, que tem que ser feitos estudos sobre essas alterações para saber exatamente qual o impacto trará nos ambientes de trabalho. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, processo número 3.769 de 2020, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Tocantins e o Distrito Federal, justamente com esse argumento de que a revisão das normas regulamentadoras não está observando o procedimento da Portaria 1224 de 2018, com pedido de tutela de urgência para que fosse barrada essa revisão e, na verdade, houve a concessão da tutela de urgência para que as próximas revisões não sejam feitas com base nesse assodamento e sem observância da portaria, deixando-se para apreciar a revisão que ocorreu já com as normas regulamentadoras no mérito da ação. E é interessante notar que no calendário de revisão das normas regulamentadoras nós temos a NR 31, que trata das condições de trabalho dos trabalhadores rurais, que foram prejudicados por uma das alterações que foi da NR 15, o anexo 3, que fala que apenas haverá consideração de insalubridade quando o trabalhador for submetido a calor acima dos limites de tolerância em ambientes com fonte artificial de calor, o que exclui os trabalhadores que trabalham a céu aberto desse direito adicional de insalubridade, porque até então, no caso dos trabalhadores rurais e de outros que trabalham expostos ao sol, havia medição do calor nos locais de trabalho e quando identificado que eles estavam trabalhando além dos limites de tolerância, eles recebiam um adicional de salubridade, o que deixará de ocorrer caso essa alteração seja mantida e que está em análise judicial. A Constituição de 88 traz um marco regulatório bastante expressivo no tocante à prevenção dos acidentes e doenças ocupacionais. O artigo 7º, inciso 22 da Constituição, fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho por normas de saúde, higiene e segurança. Nós temos também o artigo 225, parágrafo único, que fala da proteção do meio ambiente, nele inserido do trabalho, para presentes e futuras gerações, que é um dever de todos proteger o meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. A CLT fala do dever de prevenir e informar sobre os riscos do trabalho, dever de proteção e assistência, que são acessórios do contrato de trabalho. A lei que trata do pagamento dos benefícios previdenciários, a Lei 8.213/91, o artigo 19, da mesma forma, fala do dever de prevenção de acidentes e doenças e do dever de informação. E como é que esse dever de informação pode ser cumprido adequadamente? Apenas se conhecermos todos os riscos existentes nos locais de trabalho, nas etapas de produção, é que podemos saber quais são os riscos para poder informá-los aos trabalhadores, além de adotar as medidas de proteção adequadas. Nesse contexto, e principalmente considerando o período da pandemia, os empregadores continuam sujeitos ao cumprimento das obrigações relativas à segurança e saúde do trabalho, ficando sujeitos também à responsabilização por danos, caso venha a ser comprovado que se omitiu nos deveres de informação, de prevenção e precaução. Preocupa também alguns dispositivos das medidas provisórias 927 e 936 de 2020, que tratam do período da pandemia, onde se verifica que alguns desses dispositivos relativizaram questões de saúde e segurança do trabalho. Essa observância dos procedimentos preventivos, do dever de cuidado e de precaução, trata-se de compliance trabalhista, ou seja, adotar a conformidade das previsões legais e procedimentos conforme
as leis e as normas de segurança e saúde do trabalho para a prevenção de riscos e também de condenações trabalhistas. Esse é um tema bastante interessante, porém que é um pouco complexo e sobre o qual nós não poderemos tratar nesse momento, mas é bom que se pontue para que fique o registro. A Convenção número 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, trata da necessidade de se formular, implementar e rever periodicamente uma política nacional de segurança e saúde do trabalho, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionados com o trabalho por meio da redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho. Mais uma vez, há necessidade da identificação desses riscos para adequada proteção e até a eliminação desses riscos em alguns casos. As normas internacionais, como a Convenção 155 que eu citei, são fontes formais de direito, em especial de direito do trabalho, aplicando-se o princípio da progressividade e não retrocesso social. Segundo o Supremo Tribunal já reconheceu, as normas internacionais, elas têm hierarquia supralegal, ou seja, estão acima da lei, abaixo da Constituição e devem ser consideradas. Nós temos também o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, Decreto 7.602, de 7 de novembro de 2011, que foi instituído justamente para cumprir a Convenção 155 da OIT e que também está previsto de ser revisado junto com as normas regulamentadoras. Qual o tipo de risco que os profissionais da saúde e outros profissionais estão sujeitos nesse período da pandemia? São os riscos biológicos, que são aqueles que causados por vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades e profissões favorecem o contato com esses riscos. Toda e qualquer revisão de norma regulamentadora ou da legislação, principalmente relacionada com o meio ambiente do trabalho, deve obrigatoriamente pautar-se nas premissas da dignidade humana, no valor social do trabalho, a saúde e a segurança. Nesse momento de pandemia, mais do que nunca, é importante repensar a prioridade da proteção da saúde e da vida, não só dos trabalhadores, mas de toda a sociedade, porque quando um trabalhador adoece ou sofre um acidente, todos podem sentir as consequências. A maior preocupação, seja do Estado brasileiro, do parlamento, da própria sociedade, deve ser a preservação da vida, da integridade e da saúde dos trabalhadores, inclusive para fazer valer os dispositivos constitucionais e não apenas a desburocratização, simplificação de procedimentos, visando o aumento da competitividade e o lucro, na verdade, já que deve haver um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção social. A pandemia, mais do que nunca, nos mostrou isso e de modo irrefutável, pois o que nós temos visto não é a priorização da saúde e da vida em detrimento da questão econômica, não que a questão econômica e social não sejam importantes, mas do que adiantará termos um aumento da competitividade de empresas ou de lucratividade se não tivermos trabalhadores disponíveis, sãos e íntegros e vivos também para que isso seja alcançado, não é mesmo? Então, são pontos para reflexão. O momento exige bom senso, exige análise criteriosa, exige também uma solidariedade de todos os modos para que nós possamos aplicar a legislação da melhor forma, interpretando-a de modo a cumprir os direitos fundamentais previstos na Constituição e para que não haja abalos ou prejuízos ainda maiores para nenhum dos lados, nem empresas, nem empregados e nem a sociedade como um todo. Espero que tenham gostado, me adicionem no Instagram, @LucianaPaulaConforte, e até a próxima. Grande abraço!